inteligência emocional não é o controle das emoções, é o controle das reações. Do berço ao túmulo, você será governado pelas suas emoções. Desenvolvimento emocional é a resposta, não importa a pergunta. Eu sou muito ignorante! Ignorância é ignorar algo que nós deveríamos ter. Toda pessoa de sucesso ela tem a capacidade de renúncia. As disfunções são coisas que não contribuem para o nosso crescimento. Então o engajamento é o ápice da evolução humana. Quando o machado adentrou a floresta, as árvores disseram: podemos ficar tranquilas. O cabo do machado é um dos nossos. E assim elas foram cortadas uma a uma. Assim, aquilo que nós temos aqui dentro, parte do nosso comportamento é um de nós. Afinal, o comportamento é um conjunto de paradigmas, engramas neurais que determinam como pensamos, como sentimos e como agimos. E quando nós queremos mudar aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que agimos, nós temos que primeiramente compreender quais são esses traços físicos que tem no nosso cérebro. E eu não estou falando aqui de mentalidade, não estou falando necessariamente de ambiente. E obviamente mentalidade, ambiente, compreender do que comumente são chamados de crenças centrais, são fundamentos, pilares importantíssimos para o nosso crescimento, para chegarmos aonde nós almejamos chegar. Só que os nossos engramas neurais, aquilo que são traços que eu uso metaforicamente como uma mata fechada, de tanto que passamos lá, criamos um caminho. Esse caminho é por onde o nosso cérebro busca trafegar, navegar. Se nós pensarmos em um atleta de alto nível, se nós falarmos de Cristiano Ronaldo, quantos aqui não ligam para futebol? Quantos de vocês aqui dizem futebol é um negócio que para mim não tem função? Olha só, quantas pessoas futebol não tem função. Eu estou um pouco tenso. Meu time está tentando de todas as formas para a Série B, mas para a alegria do meu time tem uns que conseguem ser pior do que eles. Então muitas pessoas elas estão prosperando não por mérito, mas por demérito de tanta gente ruim no mercado. E quando eu tenho a oportunidade de estar em um palco tão incrível com Cristianos Ronaldos, eu vejo que o pouco que cada um de nós sabemos é muito para muitos. E se tudo aquilo que eu sei fica guardado, porque a prosperidade ela vem daquilo que você espalha, não daquilo que você reserva. Quando eu não consigo romper a barreira da gestão da minha empresa, quando eu não consigo romper a barreira dos engramas cerebrais, quando eu não consigo romper a barreira do medo emocional, eu acabo repetindo padrões inconscientes para corresponder a uma expectativa biológica. O problema da maioria das pessoas não é mentalidade, é biológico. São padrões que se instalaram e ela precisa compreender como mudar aquele funcionamento cerebral. Os que não acompanham futebol e que não ligam para futebol, vocês sabem quem é Cristiano Ronaldo? Sim, ainda que não acompanham, porque existem profissionais que são incríveis demais para serem ignorados. São essas pessoas que são lembradas. E se você pega um atleta, um jogador médio, você imaginar 150 gols na carreira. Se nós pegarmos uma estimativa média, são pouquíssimos jogadores profissionais que alcançaram a marca de 150 gols em suas carreiras. Pouquíssimos. Então significa que se um atleta fizer 300 gols, ele já estará na elite dos atletas profissionais de futebol. Afinal, raríssimos chegaram a 150. Como que alguém chegou a 300? Ele já está numa elite, um número que pode compor tranquilamente 1% dos atletas profissionais, 2% dos atletas profissionais que já pisaram em um gramado. Acontece que quando nós pensamos no nome Cristiano Ronaldo e nós pensamos em 300 gols, esse número é bom ou é ruim? Ele é muito ruim. Porque o Cristiano Ronaldo já fez mais de 900 gols. Poxa, mas se eu fizer 300, significa, cara, eu já faço parte de um seleto grupo. Mas quando pensamos em Cristiano Ronaldo, nós estamos falando de mais de 900 gols. E certamente ele chegará a 1000 gols na carreira. E eu tenho certeza que cada um de nós tem um potencial de Cristiano Ronaldo dentro de nós. E muitas vezes estamos com 300 gols fazendo assim, ó. Eu tenho 300 gols na minha carreira. Quanto que o jogador médio tem? 150 os de alto nível. Eu tenho 300, eu mando nessa bagaça. Só que às vezes o potencial seu é de 1000. E quando o potencial é de 1000 e eu faço 300, e me verem como algo acima da média, tem alguma coisa de errada. Porque o problema é buscar a média. É quanto que XYZ. Se você chega lá na escola com o teu filho e busca entender com que idade uma criança em média aprende a escrever, eles dirão, olha, uma criança aprende a escrever com 4, com 5, com 6 anos. Então você diz, não, mas o meu filho tem 5 e ele ainda não está escrevendo. Então ele está na média, porque você está fazendo a pergunta errada. A pergunta que você está fazendo é com que idade
média as crianças aprendem a escrever. Eu preciso descobrir, através de dados, de pesquisas, de fundamentos, qual é a criança ou quais são as crianças que aprenderam a ler, a escrever mais cedo. Porque ali eu tenho um padrão fora da curva. Você não estaria aqui se você não fosse fora da curva. Só que sempre existe o nosso próximo nível, independentemente de onde nós estamos. A pergunta é, qual o seu próximo nível? Qual será o seu 1000 goal? Seu goal de número 1000, qual será ele? O que significa para você alcançar 1000 goals? Porque eu sei que aqui só tem pessoas que estão acima de 150 gols. Não tem ninguém aqui dentro abaixo de 150 gols. Talvez você já chegou nos 300 gols. Mas qual é o teu gol de número 1000? Esse gol de número 1000 depende de alguns aspectos muito importantes. Ter um mentor, ter ambiente. E existe uma palavra que ela é uma palavra de um fundamento muito profundo, que foi uma das palavras que quando eu conversava com o Will, ele disse, você precisa ir lá falar para o pessoal essa parada aí. E essa palavra é uma das, por vezes, negligenciadas. Que palavra é essa? Eu fiz um exercício com um grupo, um dos meus treinamentos que eu ministrava, e nós estávamos em torno de 600 pessoas naquele grupo. E aí eu fiz uma atividade com aquele grupo em uma das minhas imersões. Eu coloquei uma imagem na tela, que era uma imagem que representava uma pessoa socialmente próspera. Então era uma representatividade social, porque a prosperidade ela é íntima. O significado das coisas não é o que está escrito no dicionário. O significado das coisas está relacionado com a nossa experiência em torno daquilo. Então a etimologia é um processo apenas educacional. Nós temos que compreender o que aquilo significa, o que aquilo representa dentro do nosso comportamento. E quando eu coloquei aquela imagem na tela que representava supostamente alguém socialmente bem-sucedido, eu provoquei eles a fazer uma atividade. Eu formei alguns grupos e solicitei que naqueles grupos eles elencassem o que era sucesso para eles, esse primeiro ponto. Segundo ponto, quais eram os principais comportamentos, as atitudes, as habilidades que uma pessoa precisaria ter no seu arsenal de ferramentas comportamentais para que ele construísse aquela vida ou para que ele aumentasse de 300 gols para 1000 gols. O que precisaria acontecer? E aí ao final daquele exercício muitas pessoas elencaram o que era sucesso para aquele grupo e eles trouxeram algumas palavras-chave que representava para eles os comportamentos que alguém deveria ter para chegar naquele estilo de vida ou ultrapassar a marca dos 300 gols. Chegar aos 1000 gols. E vieram muitas palavras e a primeira consciência que nós tivemos é que o sucesso, olhando pelo ponto de vista das neurociências, nada mais é do que o sentimento de um dever cumprido dentro daquilo que eu determinei fazer. Então o sucesso basicamente é eu realmente fazer aquilo que eu me propus fazer. Se uma pessoa, dentro de suas limitações, e todos nós temos as nossas limitações. São como caixas. Essas caixas têm um enquadramento social, tem um enquadramento familiar, tem um enquadramento psicológico, tem o autoconceito e a união desses 4 elementos que criam aquilo que são os nossos paradigmas. A palavra paradigma ela vem do grego paradigma, que significa padrões. Então eu tenho um padrão de me comportar. Se nós pegarmos um MacBook que saiu 1 milhão de computadores como esse em série da Apple quando foi produzido. E aí um foi para aqui, o outro foi para aqui, o outro foi para lá na outra mesa. Imaginamos que aqui nós temos 3 que eles saíram em série. Porque 99,9% do DNA de todo ser humano, ele é idêntico. Então, nós temos computadores em série. Quando nós olhamos essa série de computadores, 1 ano depois, esse computador ele tem alguns softwares, alguns aplicativos instalados que esse não tem, que aquele não tem. E aquele tem alguns que esse não tem e aquele não tem. Porque a necessidade diária de cada um dos colegas são diferentes. Talvez um edita foto e precisa ter o Photoshop. Talvez o outro precisa ter o AutoCAD. Talvez o outro precisa ter o Freeform, porque ele usa para escrever em suas apresentações. Mas todo os aplicativos, os softwares que são instalados são de acordo com as necessidades de quem o utiliza. Então muitas vezes nós queremos prosperar, só que nós não passamos pelo processo necessário de aprendizagem que me faz ter aquela ferramenta que eu preciso. E no momento que eu mais preciso do Freeform, eu não tenho, porque eu não passei pelo processo. Isso chama engramas neurais de cunho metafórico. São as experiências que nós passamos. E todas as experiências elas podem construir resistências ou ela pode construir fortalezas. Essas resistências, essas fortalezas são aquilo que vão construindo o nosso conjunto de comportamento. Esse conjunto comportamental, ele vem
de experiências as quais nós vamos vivendo. Depois eu vou explicar para vocês como que nós vemos a fórmula da alta performance. O que de fato significa viver em alta performance, o que contribui e o que atrapalha para vivermos em alta performance. Se uma pessoa, dentro das suas limitações, daquela caixa e dos recursos que ela tem, as limitações do corpo físico, as limitações da mente, cérebro é um planeta, mente é outro planeta. Sempre que pensarmos em cérebro, temos que olhar o cérebro como uma máquina de processamento. Isso é o cérebro, uma máquina de processamento. Quando falamos de mente, pense na palavra comportamental. Repete para mim essa palavra, comportamental. Então sempre falamos de mente, falamos de comportamento. Quando falamos de cérebro, falamos de hábitos. Muitas vezes nós não temos problemas de mente, nós temos problemas de hábitos, de rotina. Rotina é indicador de maturidade. Tem pessoas que têm uma maturidade monstruosa em comer errado todo dia, mega maduro, é a rotina da pessoa. Tem pessoas que têm uma maturidade monstruosa em seguir, na maior parte do tempo, uma alimentação saudável que provém os recursos necessários para que você tenha uma microbiota intestinal saudável, para que o teu nervo vago que liga lá intestino, coração e cérebro tenha funções as quais contribuem e minimizam a atividade da amígdala cerebral, diferente de pessoas que têm uma alta atividade, porque o estresse ele pode prover do corpo ou da mente para o corpo, do corpo para a mente. Eis então que quando todas essas definições foram sendo organizadas, antes de eu juntar tudo isso em um entendimento único, a pessoa determinou correr 10 quilômetros. Saiu de casa e disse, hoje eu vou correr 10 quilômetros, dentro das limitações físicas e mentais. Uma segunda pessoa disse o seguinte, hoje eu vou sair de casa e eu vou correr 5 quilômetros. Então nós temos duas pessoas. Uma disse que ia correr 10 quilômetros, a outra disse que ia correr 5 quilômetros. E tem também a que disse que ia correr e não levantou. E quando aquela pessoa que disse que ia correr 10 quilômetros, ela saiu de casa, ela correu 7 quilômetros naquele dia. Só que o potencial dela era 10 ou mais, com sobra de tempo e de energia. Ela saiu para correr 10, ela correu 7, dentro das limitações dela. O outro saiu para correr 5 e correu 6. Um correu 7, o outro correu 6. Quem realmente disciplinou o cérebro, está se preparando para algo maior, isso é sucesso. O cara que estava pronto para correr 10 e correu 7, ele não teve sucesso. O que correu menos que ele teve sucesso. Porque sucesso é realmente você cumprir com aquilo que você disse que ia cumprir. Você fazer com aquilo que você disse que iria fazer. Então você foi bem sucedido na atividade. Se eu me comprometi em entregar algo para as pessoas dentro da minha empresa e eu cumpri com aquilo, eu fui bem sucedido. Então até o maior dos prédios começa do chão. E se eu compreendo que até o maior dos prédios começa no chão, o compromisso, Felipe, precisa de mais motivação. Não, motivação é motivo para ação, fundamental, importantíssimo, como o Will falou aqui. Só que eu tenho que ter algo maior, eu preciso de uma força de comprometimento. Porque motivação é proveniente das vias neurais da vontade. Força de vontade. Força de vontade não te leva muito longe, porque o papel do cérebro é economia de energia. Nós precisamos ir além da força de vontade e alcançar uma força de compromisso, que é quando eu sair para correr 10 quilômetros, a menos que eu tenha um infarto agudo no miocárdio, um AVC, eu receba uma notícia que eu tenho que interromper imediatamente aquela atividade, é o que determinará uma interrupção nesse trabalho o qual eu me propus fazer. Então assim nós vamos treinando os cérebros, e não importa aonde a pessoa está, qual patamar, se ela tem 20 gols, se ela tem 150 gols, se ela tem 300 gols, se ela tem 800 gols, ou se ela tem 900 e poucos gols. Se a meta dela é chegar em 1000 gols, eu tenho uma inspiração muito grande em uma entrevista que o Cristiano Ronaldo concedeu há alguns anos, onde perguntaram para ele qual o gol mais importante da sua carreira. E ele respondeu, o próximo. Conforme as pessoas foram avaliando aquela imagem e definindo que era alguém bem sucedido, eles colocaram alguns padrões. E quando eles elencaram palavras que são palavras fundamentais, estavam lá, compostas. E eu chamei naquele episódio específico algumas pessoas, um representante de cada um de 5 grupos, porque eram muitos grupos, para que subissem, viessem até o palco compartilhar quais eram as palavras-chave que eles acreditavam serem fundamentais para as pessoas alcançar aquilo que estava na imagem. E teve uma palavra que ninguém colocou. E foi a palavra que o dia que eu conversei com o Will, ele ficou alguns segundos na tela, dando uma resposta fisiológica muito profunda às reflexões que aconteceram dentro dele. E essa palavra chama renúncia. Toda pessoa de sucesso ela tem a capacidade de renúncia. Você pode ter inúmeras outras coisas. Se você não tem renúncia, você vai ceder, na maior parte do tempo, ao açúcar que está além do que você comumente se permite. Se nós pegarmos aqui pessoas que são solteiras, precisa levantar a mão, porque eu até poderia gerar aqui uma conexão entre duas pessoas, né? Se você pegar os solteiros, eles vivem atualmente um estilo de vida diferente dos casados.
Não é assim? Então ele tem uma rotina adaptada. Se você pegar os casados vivem uma vida diferente da vida de solteiro. Os casados com filhos vivem uma vida diferente de casados sem filhos. Então, todos os estágios da vida, você teve que se adaptar a novos contextos. Comumente conhecida, neuroplasticidade, que é a nossa capacidade que o cérebro tem de moldar-se a novos padrões quando exposto a um determinado estímulo. Acontece que, quando nós olhamos para pessoas aqui que estão em casais, quando vocês optaram estar com a pessoa ao teu lado, você tem noção de quantas possibilidades você renunciou? Tá vendo, amor? Então você renunciou de muitas outras pessoas, de muitas outras possibilidades e muitas outras coisas. Em prol do quê? De um compromisso. E você precisa ter ao longo de uma vida força de comprometimento, não é força de vontade. Eu preciso de força de comprometimento. Porque se nós falarmos de relacionamento, e não é o meu objetivo aqui, um relacionamento, se você fizer durante tudo que fez no início, não terá fim. Se você fizer durante tudo que fez no início não terá fim. Esses são os padrões. Então, se eu me comprometi, se eu mostrei um modelo comportamental e eu disse para a pessoa, esse é o meu modelo comportamental, e no meio do caminho eu perdi essas virtudes, eu não estou falando do estresse do trabalho e tudo que compõe, eu estou falando o quanto eu estou disposto a ter força de comprometimento, não força de vontade para fazer aquilo que tem que ser feito. Eu vi há poucos dias uma charada que dizia, eu me inscrevi na academia há 6 meses e não vejo resultado, eu terei que ir lá pessoalmente para ver o que está acontecendo. Então, todo mundo aqui, tem uma frase de Robert Louis Stevenson, que diz o seguinte, todo mundo, cedo ou tarde, senta-se para um banquete de consequências. E a maior parte das consequências nocivas vem de coisas que você não conseguiu renunciar. Renúncia. Em Provérbios tem uma passagem que diz que a vida e a morte está no poder da palavra. Alcança a riqueza aquele que alcança um padrão mental de riqueza. Alcança a pobreza aquele que alcança um padrão mental de pobreza. E a renúncia é uma palavra que jamais pode ser ignorada. Quando você tem diante de você coisas, isso estraga minha saúde, isso melhora a minha saúde. Não é uma renúncia que você precisa ter para fazer algo que melhora a tua saúde e renunciar de algo que piora a tua saúde. Mas o nível de compromisso, ele é um processo neural. O quanto eu estarei com um nível de compromisso elevado é o que determinará se eu chegarei aos 1000 gols ou ficarei na casa de 300. O que chegar na casa de 300 significa um sentimento de não ser bem sucedido, um sentimento de falta, aquele sentimento de que eu posso mais, de que eu poderia ir além do que aquilo que eu estou fazendo. Ao longo da minha jornada de vida, eu lembro que em janeiro de 1987, eu fui para um acampamento com o meu pai e voltei com a minha mãe. E aí aproximadamente 38 semanas, 39 semanas, eu vim ao mundo. Lá foi dia 10 de outubro, 10/10 de 1987. E aí começou a minha história. Só que o ser humano, ele nasce verdadeiramente 3 vezes. Primeiro ele surge do útero da mãe, e esse é um momento em que o nosso cérebro ele faz em média 500 mil conexões por segundo. Então ele está mapeando o mundo, construindo a forma que pensamos, sentimos e agimos. O segundo momento que nós nascemos é por volta dos 6 anos e 8 meses a 7 anos, na percepção do eu. E a terceira vez é quando nós descobrimos. E quando eu descubro o porquê, e eu ando em uma contramão do que é aquilo que faz com que realmente eu me sinta vivo, isso é uma disfunção. As disfunções são coisas que não contribuem para o nosso crescimento. São coisas que nos distanciam. E eu lembro de uma frase de Ogemandino que diz, há uma distância imensurável entre tarde e tarde demais. A imagem que eu coloquei na tela, assim como essa imagem aqui, quando nós olhamos para essa imagem, nós enxergamos uma imagem única, que o nosso cérebro capta lá um feixe de luz, manda lá para o lobo hospital e nos dá uma imagem. Então aqui nós temos uma imagem. Observando essa imagem aqui, nós enxergamos ela num todo. Só que essa imagem, ela é composta por uma coisa chamada pixel. O que é essa imagem? É um conjunto de pixels, como se fossem pontinhos. Pixels, 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 pixels. Então eu tenho um dos grupos de mentoria para empresários. Lá eu mando para eles, desejo um ótimo pixel a todos. E aí no início eles ficam pensando, realmente eu estou precisando de um pix. Não é um pix, é um pixel. O pix é você que já fez. O que significa isso? A imagem da vida que nós estamos vivendo hoje. O nosso crescimento na carreira, o nosso saldo na conta, o nosso peso na balança, os nossos níveis de satisfação no casamento, a nossa perspectiva positiva ou negativa do futuro. Tudo isso tem relação com o dia a dia. Hoje é um único pixel. Hoje é só um pixel. E que vai se juntar com o pixel de amanhã. E que vai se juntar com o pixel de depois de amanhã. E esses pixels vão se juntando, até que formam uma imagem.
E todo mundo no tempo presente tem a imagem da sua vida. Se você fosse agora compor a imagem da tua vida, você colocaria lá as coisas que você está em níveis de satisfação e as coisas que você está em níveis de insatisfação e as coisas que você acredita que pode ir a um novo patamar. Isso seria a imagem atual da sua vida. O que iria compor a imagem atual da sua vida? Quando você reflete nessa imagem, ela é composta de pixel. Então a nossa vida que vivemos hoje, ela foi um conjunto de mini vidas. E se eu não identificar qual é o meu próximo nível, independentemente de onde eu estou, qual é o maior antídoto para a depressão? A dopamina, que é um neurotransmissor entre inúmeras funções, tem relação com motivação, com expectativa, com desejo, com atenção. Então, quando nós acordamos, nós temos naturalmente que são disparos tônicos de dopamina. Por isso que algumas pessoas acordam, parece que levam umas 2 horas para começar a funcionar. Meu primeiro carro foi um Gol quadrado 88 a álcool. Saí no inverno com aquele carro, parece umas pessoas que eu conheço. Demora para esquentar, para engrenar. Isso tem relação com a área mesolímbica do cérebro ou com os processos psicológicos que desencadeiam ou inibem os processos funcionais da dopamina. Existem estratégias que nós possamos fazer para mudar isso em questões biológicas. Se eu trabalhar só na famosa crença, se eu trabalhar só no aspecto mentalidade, a pessoa ela vai até enquanto a vontade e a motivação tem. Passou a motivação, ela cai para o velho padrão e aí não grava mais vídeo, não faz mais o que tem que ser feito, não cuida mais da saúde, não cuida mais da empresa. Então, muitas vezes eu penso, poxa, mas então eu tenho uma crise muito grande de comunicação. Eu falo para as pessoas, parece que elas não entendem. O que eu vou fazer com essa gente? Eu falo, elas não entendem. Mas se você for observar, quando tem uma integração, vamos dizer que é o aniversário de 20 anos da empresa. E aí vai ter uma festa, vai ser em tal lugar. Os líderes, os CEOs, eles ainda não sabem com riqueza de detalhes. Mas a equipe já sabe aonde será, quem vai pegar quem, como será, quanto tempo durará, o que terá. Se é final do ano eles já sabem que tem o tradicional panetone. Você já descongelou o seu. As pessoas elas sabem com riqueza de detalhes quando tem a integração lá da empresa, mas elas não sabem as tarefas do dia a dia, porque você não tem uma crise de comunicação, você tem uma crise de interesse. Interesse vem de engajamento. Engajamento, você está aqui porque você estava engajado em estar aqui. O que determina as coisas que você alcançará, a imagem que você quer para o seu futuro ou não? Teu nível de engajamento com as atividades. Então o engajamento é o ápice da evolução humana. Porque quando eu estou engajado com algo, eu tenho muito mais produção de dopamina. E quando eu tenho dopamina envolvida, eu tenho mais atenção, eu tenho mais expectativa. Quando nós olhamos pelos vieses das neurociências, obviamente em questões comportamentais e não bioquímicas, nós enxergamos a depressão dentro de 4 comportamentos. Ruminação, comportamento de vaca, ruminação negativa em relação ao passado, esse é um padrão número 1. O segundo padrão, nós temos uma expectativa negativa em relação ao futuro, então eu fico pensando constantemente, e agora, quando vinha a IA, você foi minha empresa, foi meu trabalho, o que eu vou fazer na minha vida, o que será de mim? Olha o que eu já passei há alguns anos, então eu rumino uma experiência negativa do passado, eu fico com uma expectativa negativa em relação ao futuro, eu sou governado pelas emoções do momento, e o quarto elemento, o desalinhamento emocional. Por quê? Sempre quando o teu cérebro ele está em desacordo, em desalinhamento, quando nós não alcançamos um nível de homeostase, ele recorre a alguns padrões, como por exemplo, compra compulsiva, comer compulsivamente, discutir, brigar ou recorrer a vícios. Para quê? Para alcançar novamente o pico dopaminérgico. Então, ao longo de um dia, quando nós acordamos, existem as expectativas que nós temos para aquele dia. Se eu não tenho uma vida entregue a Deus logo que eu acordo, em conexão, em oração, se eu não utilizo meditação, se eu não me conecto com o meu corpo, com a minha mente, com o meu espírito, se eu não me conecto verdadeiramente com a minha família, com aquilo que tem a real essência de fazer o que eu faço todos os dias, eu já começo o meu dia com um combustível de baixa octanagem. Um combustível de baixa octanagem eu coloquei em um carro em um episódio há alguns anos e ele prejudicou o motor a ponto de ter que trocar bomba de combustível, parte do motor, foi um caos. E o mecânico disse, olha, o que aconteceu aqui foi que você colocou um combustível de baixa octanagem e você andou muito tempo, esse carro já não estava apresentando falhas, e eu disse há mais de 30 dias. E por que você só trouxe hoje? Porque ele parou. Então não espere parar para realmente fazer o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito agora. E fazer o que tem que ser feito agora é muito além do que olhar para as minhas crenças,
apesar de que é importantíssimo, é fundamental, mas eu tenho que olhar por que está acontecendo no meu corpo, o que está acontecendo na minha mente. Existem protocolos, existem estratégias, existem ações específicas para você olhar para isso, conectando os pontos. Citou antes de sair do ponto X para chegar no ponto Y, sendo Y maior do que X, obviamente. Eu começo a mudar o quê? Quando eu mudo a expectativa, eu tenho mais biodisponibilidade de dopamina. E eu começo a alcançar pequenos momentos de disparos básicos de dopamina, que dão mais motivação pela vida. E quando isso está acontecendo, eu minimizo aqueles 4 elementos. Ruminação negativa em relação ao passado, expectativa negativa em relação ao futuro, ser governado pelas emoções do momento e o desalinhamento emocional, a desestruturação emocional. No meu livro tem uma frase nesse livro tem uma frase que eu digo assim: inteligência emocional não é o controle das emoções, é o controle das reações. No novo livro eu tenho uma frase que diz: do berço ao túmulo você será governado pelas suas emoções. Eu lembro em um podcast que eu fui dar uma entrevista. Naquela entrevista, antes da entrevista começar, era uma dinâmica onde vinham perguntas das pessoas. A pessoa me olhou e disse assim: Felipe, o nosso tempo aqui é curto e pela quantidade de perguntas que vieram, eu não sei se você conseguirá responder todas. Daí eu disse: então eu já respondo. A pessoa não entendeu. Não, eu já respondo então. Desenvolvimento emocional é a resposta, não importa a pergunta. Porque as nossas emoções, elas governam a nossa vida. Quando eu penso assim, quando você já viu pessoas dizer assim: não, mas eu sou muito racional. Já viram isso? A expressão deveria ser: eu sou muito ignorante. E ignorância não é nenhuma ofensa. Ignorância é ignorar algo que nós deveríamos ter. Eu sempre tive um padrão comportamental onde eu olhava para pessoas que tinham o conhecimento que elas tinham dentro da cabeça dela. E quando eu olhava, por exemplo, o trabalho, quando eu conheci, foi uma dessas sensações que eu tive, que é um trabalho muito disruptivo, é muito acima do que comumente é falado dentro desse universo. É muito acima. E quando eu olho para alguém que tem um conhecimento dentro da cabeça dela que não tem no meu, é inadmissível para mim não alcançar esse conhecimento. Não tem como, ele é um humano igual eu. Como assim? Então, quando eu olho para alguém que tem algum conhecimento dentro da cabeça deles, e isso eu me comportei ao longo da última década na minha vida, eu olho para as pessoas e digo: cara, esse conhecimento que tem dentro dessa cabeça aí, eu quero dentro da minha. Eu quero esse conhecimento que está aí, aqui também. Porque se eu juntar aquele conhecimento que está ali com esse que está aqui, se eu conseguir juntar isso que eu tenho aqui, porque ninguém é tão ignorante que não tenha nada a ensinar, ninguém é tão inteligente que não tenha nada a aprender. Sempre que você subir um degrau no sucesso, suba 2 na humildade. É assim que você vai manter-se lá. Eis então que quando nós observamos que existem pessoas que têm determinados padrões de conhecimento e que aquele conhecimento unido com o meu pode gerar algo melhor, quando eu não me permito buscar aquele conhecimento, eu estou deixando muito crescimento na mesa. E crescimento, movimento, são 2 coisas que nós falaremos ao final da minha fala. Porque eu quero compartilhar com vocês o que é alta performance. Quando eu quero viver em alta performance, o que precisa acontecer para que eu viva em alta performance? Primeiro é compreender como que isso se desenrola dentro da nossa estrutura neural e dos padrões comportamentais. Alta performance, eu vou usar as letras. Alta performance igual a AP, alta performance, é igual a P de potencial, menos influências internas, menos influências externas. Então isso significa viver em alta performance. Quantos de vocês conhecem pessoas que sabem o que fazer, mas não faz? Não conhece pessoas assim, não. Intimamente pessoas assim. Ela está em sua cadeira, a da cadeira não precisa levantar a mão. Porque quando torna-se invasivo, diminui o fluxo de sangue no córtex pré-frontal e aumenta na amígdala cerebral para entrar em mecanismo de defesa. Então eu quero reagir àquilo, eu quero me defender daquilo, ao invés de absorver aquilo. E como que eu desbloqueio essa parada aí? No meu treinamento de comunicação oratória, a gente tem inúmeros protocolos para trabalhar aquilo que impede a pessoa de performar. Vocês já perceberam quantas pessoas no mundo têm um potencial gigantesco aqui dentro, mas se sobe num palco é um morto? Vocês já perceberam isso? É só você ir em congresso de empreendedorismo. Eles chamam o pessoal, porque o fulano é bilionário, estará no nosso palco. Se é um bilionário, não sabe transferir conteúdo, ele sabe fazer, não sabe ensinar. Então, para a educação, ele não serve. Ele serve para continuar fazendo, empregando pessoas, ele é maravilhoso. Mas ele está no lugar errado. Só que nem ele, nem o contratante sabem disso. Porque comunicação de alto nível, e é essa consciência que nós temos que ter. Para alguns, o próximo nível é aumentar faturamento. Para outros, o próximo nível é melhorar a comunicação. Para outros, o próximo nível é melhorar a gestão. Para outros, o próximo nível é trabalhar o corpo físico. Porque o corpo é o que vai determinar os resultados. Não tem como separar isso tudo. É algo que funciona de forma integrada. Alta performance é igual a potencial menos influências internas e influências externas. Se eu tenho muito potencial, mas as influências internas me atrapalham, se eu tenho muito potencial, mas as influências externas me atrapalham, a minha alta performance não acontece. E conforme eu repito padrões em que eu começo algo e aquilo não é dopaminérgico, eu não colho frutos daquilo,
Você já viu aquela expressão que diz assim, ó, você colhe aquilo que você cultiva, porque todo plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Então, se eu planto algo e abandono e não cultivo, aqui é um ambiente de pessoas prósperas, aqui é um ambiente de pessoas incríveis, é um ambiente que eu estou muito feliz de poder estar aqui. Só que se eu pegar uma semente de eucalipto que pode crescer 40 metros, e eu pegar essa semente e colocar aqui no palco, somente com pessoas boas, e voltarmos aqui dentro de 15 dias, existe uma chance muito grande dessa semente ter secado, só que o DNA dela era de 40 metros. Por que ela secou ou morreu? Porque ela estava no ambiente errado. E isso por vezes acontece na nossa vida. O nosso ambiente é o que está determinando a impossibilidade do crescimento exponencial, ainda que o crescimento exista, mas em uma velocidade menor. E quando eu falo de ambiente, normalmente nós pensamos apenas no meio inserido, o que é comum. A maioria das pessoas podemos generalizar, não podemos totalizar. Generalizar podemos. Acredito que quando fala de ambiente, nós estamos falando só do convívio social. E ele está certo, é um dos elementos. Só que quando nós falamos das influências externas, aí dessa fórmula que eu mostrei para vocês, as influências externas compõem 6 elementos que nós trabalhamos para modular, por exemplo, dentro de um dos projetos que eu tenho chamado Empresário 5 vezes mais, que é o projeto que ficou maravilhoso sob o comando do Bimaster. Eu estou em lua de mel ainda. São 6 elementos que nós trabalhamos na influência externa. Quais são esses 6 elementos? Os cursos que você frequenta ou não frequenta. É comum as pessoas dizerem, mas Felipe, é que eu não acredito, não é o caso de vocês, mas é muito comum socialmente as pessoas dizerem, não, mas eu não acredito em desenvolvimento pessoal, em desenvolvimento emocional. Não, não é que a pessoa não acredita em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional. A pessoa não acredita nela. É muito diferente. Não, mas é que eu não acredito, mas não é sobre você acreditar ou não. Estar naquele ambiente, lá tem o teu próximo sócio, lá tem o teu próximo parceiro de negócios, lá tem um cliente que vai mudar a história da tua organização, lá tem alguém que vai te apresentar uma ferramenta de gestão que vai te dar 10 anos de vida a mais lá no final. Não é sobre gostar ou não, você precisa estar em ambientes que essas pessoas estão. Então os cursos que você frequenta determinam muito das pessoas que você conecta, do conhecimento que você absorve. Então eu me torno o meu ambiente, os cursos que eu frequento, os livros que eu leio, as pessoas que eu convivo, os pensamentos que eu enfatizo e as prioridades que eu determino e os alimentos que eu consumo. Esses 6 elementos determinam o teu ambiente. Por quê? Porque uma pessoa cansada, inflamada, fadigada, ela tem menos atividade nos processos cognitivos porque o cérebro está com a atividade da amígdala exacerbada. A maior parte do tempo essa pessoa está desenvolvendo osteocalcina, cortisol, adrenalina. Por que muitas pessoas dizem assim, mas eu tenho medo de falar em público? Eu tenho muito conhecimento, mas parece que quando eu subo num palco eu tenho que ficar lendo umas paradas aqui. Quando eu subo no palco eu não consigo desempenhar, não é eu. Porque quando você sobe no palco, eu estou livremente utilizando meu córtex pré-frontal. As pessoas que não compreendem como isso funciona dentro delas e não utilizam a seu favor, elas sobem utilizando menos a atividade do córtex pré-frontal. Você não tem medo de ninguém aqui tem medo de falar em público. As pessoas que têm essa sensação, elas têm medo de falhar em público. É medo da exposição social, da vergonha, do julgamento, da rejeição. Então, quando a pessoa ela pega um microfone ou ela sobe em um palco, nós temos um aumento de uma área chamada córtex órbito-frontal. O córtex órbito-frontal, que fica abaixo do córtex pré-frontal, é quem dá dimensão ao medo. Então, as pessoas que têm muito conhecimento e têm essa dificuldade, quando você só muda a química cerebral dela, ela começa a se tornar uma máquina de comunicar. E ela sai de 300 gols para 1000 gols. Só que essa pessoa precisa entender que esse universo existe. E ela precisa ter humildade para buscar o conhecimento nesse universo. Entender que se aquilo está dentro daquela cabeça, e é um ser humano igual eu quero pegar aquilo que está dentro daquela cabeça, que está dentro da minha. Eu tenho que trazer isso para cá. Quais são os 6 elementos? Os cursos que eu frequento, os livros que eu leio, as pessoas que eu convivo, os pensamentos que eu enfatizo, as prioridades que eu determino e os alimentos que eu consumo. Corpo inflamado significa aumento da atividade da amígdala cerebral. Então eu sou menos concentrado, eu tenho menos resiliência, eu tenho menos engajamento. Não é porque eu não sei o que fazer ou porque as coisas estão indo ruim, mas porque eu tenho um alto nível de inflamação. Então tem pessoas que, por exemplo, tem um nível de homocisteína 12, 13, 15 e vai olhar em parâmetro e diz, não, mas é assim mesmo, está dentro da referência. Só que ela não sabe muito bem o que a homocisteína faz e ela não compreende o nível de inflamação que pode estar afetando com muita profundidade a vida dela. Então a nossa vida é impossível ignorarmos esses aspectos. O que são esses? As influências externas. E aqui eu faço uma provocativa. Talvez em todos esses 6 elementos você já fez 300 gols. Qual desses 6 chegou a hora de ir para 500 gols? E depois 600 gols? Quais dessas áreas, talvez é uma área, que você pudesse escolher? E a minha provocativa para vocês é escolher uma área que você vai para um próximo nível. E o segundo, uma área que você precisa renunciar. Qual é a área que você precisa renunciar?
E se vocês quiserem, eu estou lá no grupo. E quando eu atuo no papel de mentor, não é que eu faço no grupo, obviamente, mas quando eu atuo como papel de mentor das pessoas no meu trabalho, elas têm um protocolo a seguir, elas precisam seguir aquilo. Então, quando Neemias reconstruía parte do que havia sido destruído, Sambalate e Tobias riam dele, que era impossível ele reconstruir. Em 52 dias ele reconstruiu parte do que havia sido destruído para iniciar-se um novo processo. E isso eu desafio vocês. O que você pode se concentrar 52 dias para reconstruir? O que pode ser reconstruído? O que precisa ser renunciado? É o pessimismo? É o nível exacerbado de agressividade? O açúcar, para quem tem problema com isso? Eu não quero que seja nesse encontro aqui, tá? Você pode tocar o terror a partir do quando você voltar para casa. Já pensou todas aquelas sobremesas lá e você dando sopa em volta? Não posso mais? Pode, e à vontade. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Mas eu quero que você pense isso. Um ponto para renunciar, eu posso contar com vocês? Isso não é sobre mim. É sobre vocês. Um ponto para você renunciar e um ponto para você aumentar a quantidade de gols. O que você pode renunciar? E aonde você pode aumentar a dimensão de gols? Que área pode ser aumentada a quantidade de gols? Pensa nesses 2 pontos agora. Nesses 2 pontos. Eu lembro que lá no início dos anos 2000, eu não lembro o ano de lançamento do filme, mas eu assisti no início dos anos 2000 o filme Matrix. Lá naquele filme, é Morpheus o personagem principal, é isso? Mas tem um que chama Morpheus, não? É esse aí, é o mentor. Boa, melhor ainda, agora melhorou a minha explicação. Eu lembro que naquele filme, ele fala no filme uma coisa que me chamou muita atenção lá no início dos anos 2000. Entre você conhecer o caminho e percorrer o caminho tem uma diferença muito grande. Aquilo para mim foi muito disruptivo. Entre você conhecer o caminho e percorrer o caminho, há uma diferença muito grande. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que não dão o resultado que poderiam dar, elas conhecem o caminho. E com toda certeza, o nível de pessoas que tem aqui dentro, é muito raro você não conhecer o caminho. Muito difícil encontrar alguém aqui que não sabe o que fazer. Talvez o que te falta é percorrer o caminho. E percorrer o caminho é desenvolvimento de competências emocionais. Uma emoção é desencadeada em 13,9 milésimos de segundos e a resposta racional em 140 milésimos de segundos. Significa que as emoções ela têm uma velocidade 10 vezes maior do que o racional. A cada pensamento que nós temos, existem 9 que se movem da mente inconsciente para a mente racional e que manifesta aquele pensamento. Então, se eu não trabalhar no aspecto emocional, se eu não blindar as minhas emoções, automaticamente os meus resultados serão e muito menores. Em 2007, ingressei no ramo de telecomunicação. Aconteceu um fenômeno muito significativo lá. Eu saí de uma empresa, eu venho financeiramente falando de uma família. Hoje eu agradeço pelos meus pais não terem sido os pais que eu queria que eles fossem. Porque nós morávamos em uma casa velha de madeira, até os 7 anos, 6 para 7 anos, nós não tínhamos banheiro, era patente. Que aí deu uma boa cagada a patente. Não, vocês não dão uma boa cagada todo dia, não. Desbiose e constipação é um problema para a produção de serotonina. Então você é menos feliz do que poderia ser. Você tem que buscar alguém. Aí tem gente que ajuda isso, não tem? Você pode ajudar, o pessoal não está cagando aí. Né? Já pensou? Tu entupindo e o negócio tem tudo perdido, né? Querendo dar uma boa cagada todo dia, não tá? Parecido com uma banana, já pensou? Você não vai falar isso em um grupo de amigos, já pensou? Galera, tô muito feliz, soltei um bananão hoje. Ah, não, aí você tá doido, né? Já pensou? Eu teve um dia que eu quase fui estuprado por um troço. Gente, não tá aquele negócio que... saiu. Quando você come uma banana, por exemplo, você começa a colocar a banana, você come a banana pela boca, ela vai lá fazer o processo digestivo e depois sai por baixo o resto, certo? Você querer ter sucesso sem desenvolvimento emocional é fazer o contrário. Você começa com a banana por aqui, ó, e sai pela boca. E é por isso que tem muitas pessoas que só saem merda da boca. E quando eu não compreendo isso, e eu não tenho humildade para reconhecer o que eu preciso renunciar e aonde eu preciso caminhar. Eu não sei o que fazer. Sabe sim. Então as influências externas são esses 6. As influências internas são as emoções desencadeadas diante de determinadas circunstâncias. O medo, que é o abandono da lógica, o medo emocional, não o medo fisiológico e natural, que é uma manifestação de adenocromo que o corpo libera quando você está com medo. Todas as vezes que eu entro em um processo de mudança de comportamento, eu tenho que aprender a lidar com esses aspectos. Então o que significa as influências internas? A procrastinação, que é uma economia de energia mental. Então o medo, a procrastinação, a dificuldade de lidar com ansiedade, com estresse, isso são as influências internas. E agora, quando nós já estamos indo para o nosso bloco, qual que é o meu tempo? É esse da branco aqui? Lá em 2007 eu ingressei no ramo de telecomunicação. Passei pelos treinamentos e tudo que tinha que acontecer lá para eu trabalhar lá. E eu precisava prover recursos, porque eu ajudava em casa. Eu comecei a ajudar com 8 anos quando comecei a trabalhar. Quando eu ingressei lá, os primeiros 6 meses que eu trabalhei, eu lembro que
eu fui convidado para falar o que eu estava fazendo para vender tanto. E eu tive um pânico muito grande naquele dia, porque a meta era 500 mil. E quando passou os primeiros 15 dias que eu estava trabalhando lá, nos primeiros 15 dias que eu estava lá, eu tinha vendido 237 mil. E eu fiz uma matemática básica, 237 mais 237, e não bati os 500 mil. Ali eu liguei para o Leonardo Sambaqui, que era o diretor, e pedi se ele abria a oportunidade de eu atender mais clientes. E aí ele disse, mas tu tem na tua agenda como fazer isso? Eu tenho como fazer isso na minha agenda, eu dou um jeito de atender. Porque o meu medo era de ser demitido lá em 2007, porque eu não estava batendo a minha meta. Quando terminou o primeiro mês, eu vendi 408. E a meta era 500, e eu estava em pânico. E veio o segundo mês, e veio o terceiro mês, e passaram-se 6 meses, e eu ficava entre 408 e 418. Só que o que eu fiz quando o pavor bateu? Eu comecei a fazer cursos de vendas, foi lá que eu imergi nesse universo. Eu comecei a fazer curso de vendas, eu comecei a fazer curso de atendimento ao cliente, eu comecei a fazer curso de relacionamento. Então eu comecei uma jornada mais louca que o Batman, para conseguir chegar nos 500 mil, porque eu tinha medo de perder o emprego. Era meio que uma ingenuidade com um pavor. E eu atendia da manhã à noite, quando tinham clientes abertos, que era com vendas, atendendo, e não conseguia chegar a bater a meta. No dia que ele me chamou para falar o que eu estava fazendo para vender tanto, eu não entendi o que ele estava dizendo com aquilo, e perguntei para ele, eu não consegui chegar em nenhuma meta ainda. Disse, como assim? Léo, estou vendendo entre 408 e 418, a meta é 500. E ele disse, Felipe, antes de tu entrar, não te falaram a estimativa de venda que era aqui? Felipe, a região que tu atendia nunca chegou a 200 mil de vendas. Eu não sei o que tu está fazendo para vender 400, criatura. Eu lembro da palavra criatura muito marcante. E quando ele disse aquilo, me veio na hora um pensamento. Se eu soubesse que a meta era uma meta geral de 10 milhões dividido por 20, 500 mil para cada, e que passava a meta e que a minha região vendia entre 190 e 195, a buscar aprender, eu não teria buscado novos clientes, porque eu já teria vendido 237 no meio do mês. Então muitas vezes você não sabe o teu potencial, você está se balizando por algo. E por fim, esse livro aqui, ele ficou pronto. Eu vou ter que concluir, falta só um minuto aqui, bicho. Queria ficar 16 horas. Então por fim, quando esse livro aqui, ele ficou pronto, dia 1º de dezembro de 2021, esse livro ficou pronto. Naquele dia eu recebo uma ligação e foi um momento muito lindo na minha vida. Às 8 horas e 37 minutos do 1º de dezembro de 2021, às 8 horas e 37 minutos, toca o meu telefone de novo, era minha mãe. E eu pensei, como que a mãe já sabe? Diferente disso, ela estava literalmente em pânico, chorava muito. Irmão, o que está acontecendo? Ela disse, teu pai caiu. Como assim caiu? Ele desmaiou e ele foi levado para o hospital. Bom, meu pai tinha 56 anos. Completados naquela semana, mas como assim caiu, desmaiou? Não sei, ele foi levado para o hospital. A Jussara está indo para lá, a Jussara é minha sogra. Aí então eu digo para a Jordana, que é a minha noiva, nós precisamos ir para Soledade, que é a minha querida terra natal, que fica ao lado da cidade onde nós moramos hoje, que é Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então naquele momento ela disse, tá, mas vamos para lá, vamos, eu preciso ir para Soledade, não sei o que aconteceu com o pai. E o meu pai foi alguém que me acompanhou muito afetivamente, ele foi muito significativo. Economicamente foi o contrário. Ela larga o telefone dela em cima da mesa, eu largo o meu telefone em cima da mesa, e eu aguardando aflitamente ela. Quando o telefone dela acende a luz, enquanto ela se arrumava na minha frente, tinha uma mensagem escrita. A mensagem da mãe dela que dizia, não fala nada pro Felipe ainda, venham urgente. O João teve um infarto e ele faleceu. E eu não sabia como lidar com isso. Eu nem sei se sei ainda. Agora, dia 1º de dezembro completará 3 anos. É todos os dias um novo aprendizado. Só que nós não sabemos o quão forte nós somos até que a nossa opção seja ser forte. Eu saio de Passo Fundo, chego em Soledade, entro no hospital, me passaram em uma sala. Quando eu entro dentro daquela sala, tinha lá o corpo dele em cima de uma maca com uma toalha branca até aqui. E aquela toalha branca até aqui, em cima da maca, eu tive que dar, foram 4 passos, os 4 passos mais difíceis da minha vida. E eu tive que dar aqueles 4 passos. E quando eu dei aqueles 4 passos, eu botei a mão em cima da mão dele. Eu percebi uma coisa, não tinha movimento. A morte é o término do movimento. Nunca deixe que o movimento do conhecimento pare na sua vida. Porque ali eu percebi a morte é o término do movimento. E talvez, qual é a tua renúncia e qual é o teu novo objetivo? Que você precisa dar 4 passos, que você precisa, é difícil, mas precisa dar, para que você continue se movimentando nessa área. Essas folhas aqui, que eu carrego comigo, ela é um marco na minha vida, porque quando eu fiz a minha primeira palestra, naquele momento que eu fiz a minha primeira palestra, eu encontrei um amigo saindo, ele perguntou o que está fazendo aí, eu disse, eu vim dar uma palestra. Ele, sério? Não vim dar uma palestra? Mas tu não trabalha nas recargas? Não, eu estou treinando também, pessoa já faz quase 1 ano. E ele disse, mas eu não sabia. Eu disse, não, mas aqui é a primeira mesmo. E aí naquele momento, ele disse, a gente falava muito sobre futebol, e eu perguntei quem é o jogador que tem mais gols. E a gente não sabia, ele pesquisou e encontrou Pelé, 1.282 gols entre gols oficiais e não oficiais. E eu disse, eu ainda vou superar Pelé em número de atuações comparado ao número de gols. E ele disse, mas como é que tu vai lembrar? Pois é, eu vou anotar. Eu peguei uma folha, uma caneta e fiz o meu primeiro risco
naquele dia. Quando eu fiz a segunda palestra, eu fiz o meu segundo risco. Eu lancei a Escola do Sucesso, que hoje são mais de 150 turmas, já conduzi mais de 200 grupos. E começou à noite treinamento, à tarde uma empresa, à noite treinamento. E no dia 18 de 5 de 2019, numa manhã, eu fiz a minha palestra de número 1282, igualei Pelé. E na mesma tarde, uma empresa, eu fiz a minha palestra de número 1283 e superei Pelé. E hoje eu faço aqui o meu risco de número 2155. E um dia eu serei vencido pelo tempo. Não existirão mais os auditórios, os treinamentos. Eu espero que sejam 102 anos, mas esse dia chegará. E quando esse triste dia chegar, eu ser vencido pelo tempo, eu tenho certeza que eu direi para os meus netos, ao me perguntarem: vô, o que significam esses montes de riscos? Eu direi: senta, porque agora eu vou compartilhar uma incrível jornada que eu tive o privilégio. E vocês hoje aqui, meu muito obrigado de coração a cada um de vocês, e eu me curvo para vocês. Muito obrigado. Sou bobo nem nada. Eu quis vir porque eu sabia que tem uma caixa que entrega no Você final. me deixou marejado. Tenho pensado muito numa coisa. Tem uma aula do Jordan Peterson. Quem conhece aqui o Jordan Peterson? E aí, no caso, tem uma pessoa que faz uma pergunta para ele. Cara, não sei o que lá, né? Eu sinto um negócio assim, é que o tempo tá passando, né? E eu não consigo mais muito falar com as pessoas que eu amo, tá mais tempo com a minha esposa, os meus pais e etc, tal. Aí você falou do seu pai. Aí ele fez uma pergunta. Né? Aquele jeitão dele, né? Ele medita. Ele perguntou: cara, você mora numa outra cidade, pelo que você falou, e quase não vê mais a sua família, né? Aí o cara falou assim: sim. Ele falou assim: cara, quantas vezes você visita a sua família? Aí o cara falou assim: 2, uma. Aí ele falou assim: tá, beleza. Seu pai tem quantos anos? Aí ele falou assim: 60 e poucos, tal. Bom, a média de uma pessoa que vive hoje é 80. Então você está falando que você vai ter mais 15 encontros com seu pai e com a tua mãe. Aí ele ficou assustado, ele falou assim: cara, eu tenho que fazer algo a respeito disso. E aí vem a questão, né? Quantos encontros que você precisa ter com os problemas que você tem tido para tomar uma atitude, né? Esses 4 passos. Porque o tempo passa e o movimento das pessoas que você ama e o seu movimento um dia vai acabar. Obrigado, cara. É aquela métrica que diz, né? Desse plano, nós só levaremos uma muda de roupa e nem somos nós quem escolhemos. Desfrute de cada pixel. Que é o que constrói a vivência. Teve um ponto para mim que foi estupendo, né? Cedo ou tarde, todos se sentarão num banquete. Cedo ou tarde, Robert Louis Stevenson, o autor dessa frase. Anotei Todo ali. mundo, cedo ou tarde, senta-se para um banquete de consequências. Cara, anotei essa e, porra, é isso mesmo. Ótimo café para vocês. Vão no banheiro.